No próximo sábado, um eclipse solar poderá ser visto em grande parte do Brasil, especialmente no norte e nordeste. E afinal, como os pássaros se comportam durante esse fenômeno? Essas e outras questões agora mesmo aqui no Planeta Aves. Olha, essa semana eu recebi algumas mensagens perguntando como que as aves reagem durante um eclipse solar, já que na tarde desse próximo sábado, aqui no Brasil, um eclipse solar será visível em uma grande faixa que vai do norte ao nordeste do país. E é uma pergunta interessante, hein? E existem vários relatos do comportamento dos animais durante um fenômeno como esse. E felizmente, alguns desses relatos seguindo métodos científicos e publicados. No famoso eclipse solar total de agosto de 2017, que foi visto nos Estados Unidos, centenas de observadores de aves e ornitólogos registraram o comportamento das aves em diferentes pontos do país. E o que aconteceu foi o seguinte: assim que começou o eclipse, as aves já diminuíram as atividades vocais, alguns observadores notaram aves indo pousar, como se estivessem se preparando para uma noite ou para uma tempestade, e no ápice do eclipse, que durou aproximadamente uns 3 minutos, o dia ficou todo escuro, mas não tanto quanto uma noite, condições de luz similares a de um pôr do sol, crepúsculo, momento em que os observadores notaram que a maioria das aves pararam as suas atividades, pararam de voar, vocalizar, só que vale ressaltar que ninguém viu ou ouviu nenhuma ave noturna em atividade. Uma outra observação que eu achei bem interessante, que eu encontrei em um artigo, foi de um pesquisador que observou o comportamento de aves marinhas na costa norte da Venezuela, durante o eclipse solar total de fevereiro de 1998. Nesse evento, minutos antes do fenômeno, o pesquisador viu fragatas, pelicanos, gaivotas e 30 réis voando e caçando no mar, tudo normal. Só que assim que começou o eclipse, as fragatas voaram para o interior, os pelicanos foram para os seus poleiros de descanso nas falésias que margeiam a baía e as outras espécies também pararam com as atividades de forrageio. Resumindo, as aves reagiram como se fosse um pôr do sol. Para elas é como se o dia estivesse se encerrando mais cedo. Legal que 12 minutos depois que o eclipse acabou, as aves retomaram as suas atividades. A verdade é que na literatura científica eu encontrei vários relatos do comportamento das aves durante eclipses solares totais ou anulares, esses que escurecem o dia. E em geral as conclusões são as mesmas, de que sim, realmente eclipses solares confundem as aves diurnas, diminuindo ou até cessando as atividades delas. Mudanças na temperatura, no vento e principalmente na redução da luz possivelmente são interpretados como o início de uma noite ou como a chegada de uma tempestade. O que está acontecendo? Só que a curta duração do fenômeno não é suficiente para deixar os animais noturnos ativos, não é suficiente para acordar a bicharada noturna, digamos assim. E já deixo aqui meu pedido, se nesse sábado agora você estiver na região do eclipse, se puder, preste atenção no comportamento das aves e depois me diga aqui nos comentários o que você observou. Tente dar uma olhada assim nas alterações no antes, durante e no depois do eclipse. Tipo, as aves pararam de cantar, elas voltaram depois, as aves em voo pousaram assim que o fenômeno começou, teve ave noturna vocalizando? Qualquer informação desse tipo é muito interessante, tá? Tem esse site que está exibido aqui na tela que você consegue ver se a sua cidade vai estar na faixa do eclipse e até o horário que vai poder ser observado esse fenômeno. É bem legal. Mas o vídeo não acabou não, tá? Vou responder aqui mais algumas perguntas do Ornitólogo Responde. O Gustavo diz: é verdade que as águias ensinam seus filhotes a voar empurrando eles do ninho e salvando eles em voo? Não, Gustavo, isso daí é um mito. O filhote aprende a voar sozinho. Na verdade, o filhote de uma grande ave de rapina começa a exercitar a musculatura do voo ainda no ninho. E os primeiros voos verticais também começam dentro do ninho, quando o filhote fica subindo poucos centímetros e voltando. Aí, à medida que o filhote vai ganhando experiência, vai ganhando mais força e confiança, ele começa a fazer voos curtos de um lado para o outro do ninho para galhos próximos, depois para árvores próximas, aí pronto, o bicho aprendeu a voar, depois só vai aprimorando a técnica. Então a aprendizagem de voo nas aves de rapina é um processo gradual, assim. Tem uma pergunta aqui do De Castro e Silva, que ele pergunta como que o albatroz dorme em alto mar, já que passa boa parte da vida longe da costa oceânica.
Então, o albatroz, como ele vive boa parte da vida em alto mar, e dorme pousando na água mesmo. Mas nem todas as aves pelágicas, essas aves de alto mar, faz isso, tá? Fragatas e alguns trinta-réis, quando se aventuram pelo oceano, eles dormem em voo. Conseguem essa façanha alternando os lados do cérebro. Enquanto um lado está acordado, o outro está em repouso. Rambo Acre, membro do canal, nível Arpia, há mais de um ano aí colaborando com o Planeta Aves. Ó, gente, quem quiser ser membro do canal, é só clicar no botão aqui embaixo, seja membro, tá bom? Bom, a pergunta dele é: qual a maior espécie de ave que já existiu? A maior ave conhecida que já existiu em tamanho corporal, ou seja, em biomassa, é o pássaro-elefante, de nome científico Epiornis maximus, que viveu em Madagascar, extinta mais ou menos uns 1000 anos atrás, ou até menos, por conta de ações humanas. E era uma ave impressionante, podia pesar até 630 quilos e 3 metros de altura. Não voava e sua aparência e comportamento lembram um pouco dos avestruzes e de outras aves ratitas. Marcelo Antoni, por que os urubus voam em círculos? Por favor, me escolhe, nunca fui escolhido. Olha, os urubus, gaviões e outras aves planadoras voam em círculos, pois é a maneira mais eficiente adotadas por elas para aproveitar a carona nessas correntes de ar ascendentes. Essas correntes de ar quentes que sobem do chão nas horas mais quentes do dia. É que essas correntes de ar quente funcionam como se fosse um elevador para essas aves. Elas sobem sem precisar bater as asas, gastando o mínimo de energia e ganhando altura. Se você reparar, você vai ver que os urubus costumam bater mais as asas quando está voando mais baixo, já que normalmente essas térmicas são pequenas e fracas perto do solo, forçando as aves até fazer círculos mais fechados. Só que aí, à medida que os urubus vão ganhando altura, essas térmicas vão ficando mais quentes e maiores, permitindo que eles façam voos circulares até maiores. O Santiago, de 10 anos, ele pergunta: adoro ver os passarinhos com a minha mãe e meu pai e adoro seu canal. Mas a pergunta é, a tesourinha tem 1 ou 2 rabos? Não, Santiago, a tesourinha tem 1 rabo só. Na verdade, todas as aves têm apenas 1 rabo, uma cauda, melhor dizendo. O que você está vendo, na verdade, na tesourinha são as 2 penas grandes da extremidade da cauda, que é um formato de cauda que chamamos na ornitologia de cauda bifurcada. Ó, se você tem alguma pergunta para o próximo vídeo do quadro Ornitólogo Responde, coloca sua pergunta nos comentários aqui abaixo usando a hashtag Ornitólogo Responde. Ó, e um aviso, no sábado agora, às 10h30 da manhã, vai sair um vídeo especial aqui no canal, um especial Ornitólogo Responde Vocalização das Aves, onde eu vou responder várias perguntas bem intrigantes envolvendo sons e outras vocalizações das aves brasileiras. Sorte aí para quem puder ver o eclipse no norte e nordeste do Brasil. E fique prestando atenção no comportamento das aves, tá? Depois você me conta nos comentários aí o que você observou, combinado? Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.